Boa tarde a todos. Meu nome é agradecer primeiro ao Yuri o convite, presença dos demais pesquisadores, alunos, todos presentes. Meu nome é Peter. Eu não sou caiçara, né? Não sou caipira do interior de São Paulo, mas meus avós sempre tiveram um rancho lá na Praia da Enseada, em Ubatuba. Minha vivência na praia foi desde de pequeno, de muito cedo. Depois fui fazer faculdade em São Paulo. Fiquei lá 10 anos, fiz comunicação social. Me formei, trabalhei. Falei, não quero mais viver aqui. Larguei tudo. Fui para Ubatuba, para casa da mamãe não dava mais, né? Lógico. Saí com 17 anos. E em Ubatuba eu passei a conviver diretamente imerso numa comunidade de pescadores artesanais que utilizam a canoa caiçara como o transporte, a vida. É o que torna o caiçara capaz de sobreviver autonomamente do mar, né, da água. E nessa convivência com essa comunidade, né, quem conhece sabe como é que funciona. A gente fica sentado embaixo da árvore, lá na sombra e tal. Quem passa, os vagabundos lá e tal, né? Mas não sabe o que a gente está fazendo, a gente está conversando, né? O pessoal fala transmissão do conhecimento, é assim que se dá, né? A gente está ali, na verdade, vigiando, olhando o mar, vendo o cardume, a oraça. Não sei se alguém sabe o que é oraça, né? Oraça, quando uma pedra cai na água, faz aquele círculo, caiçara, aquilo é oraça, né? A gente escutou muitos termos assim que são estranhos, né, palavras, e isso vai fazer parte, né? Nesse trabalho aí eu tive que pôr um anexo de mais de 200 palavras, porque faz parte da cultura também do caiçara, uma linguagem diferenciada, né? E a gente fica lá procurando peixe, a canoa está lá preparada com a rede, né? Alguém perguntou da canoa e a rede, acho que foi você, né, Rodrigo? A canoa, cada tipo de canoa é feita para um tipo de pesca, né? Então tem a canoa de Paraty, que tem a dimensão dela, a de tainha um pouco maior, a de cerco, né? São duas, a canoa da boca, que fecha a boca do cerco, e a outra da rede, que vai visitando. Então, para cada tipo de pesca tem um tipo de canoa, né? E a gente já ouviu canoa aqui várias vezes, né? Canoa é uma palavra que ela apareceu a primeira vez no Diário da Viagem de Cristóvão Colombo, né? Ele escutou dos índios falando e escreveu lá, canoa, né? Eles chamam de canoa, né? E a gente, nessa confusão toda de canoa, tem acho que você perguntou, né, Maurício, a origem da canoa, quando que ela apareceu, né? São muito poucos estudos que falam sobre isso. Tem um do professor Verschleiser, vocês vão ver escrito esse nome aí, da UFRJ, se não me engano, chama-se Com Quantos Paus Faz Uma Canoa, né? E é um dos poucos que tem o da Wanda Maldonado, do Procan, da USP, tem o da professora, da doutora Márcia aqui, né? Que são os três, alguma coisa que o Amir King escreveu, mas nem mesmo ele sabe onde que está, isso foi publicado numa revista, então é muito pouco, né? O que a gente sabe do professor Verschleiser é que quando os colonizadores chegaram, tinham as jangadas e as canoas, né? Jangadas, já foi falado um pouco, né? E as canoas em ubás, pirogas e montarias, né? Ubás podem ser as de casca, como a Márcia já falou, né? Que tira a casca inteira. E as escavadas são as monóxidas de um só tronco, né? Então, nessas conversas que a gente tinha na praia e tal, cada um reclamando de um problema, não, a gente precisa resolver isso, resolver aquilo, para aquele modo de vida precisar continuar, a gente teve que começar a fazer ofício com prefeitura, com o Ministério de Pesca, para regularizar rancho, para regularizar cerco flutuante, né, tirar licença para pescador quando apareceu o Ministério da Pesca, a Secretaria de Pesca antes, né? Então a gente teve que fazer uma associação. Então a gente se reuniu, fizemos uma associação, oficializamos aquela sombra, né? Ganhamos aquela sombra, agora tem um CNPJ, né? Aquela amendoeira, aquela sombra, tem um CNPJ, chama-se Associação Pescadores da Enseada. E a partir daí
isso foi crescendo, a gente foi conseguindo coisas, recursos, e quando eu descobri que o IPHAN estava registrando o queijo de Minas, o ofício das paneleiras de Goiabeiras e tal, eu falei, gente, Canoa Caiçara tem que estar aí. Então a gente começou esse projeto de registrar a Canoa Caiçara como um bem cultural e imaterial brasileiro, né? Então vamos ver se eu descubro como funciona isso aqui. Aí. Como já foi falado aqui até, né, são as definições de cultura imaterial, né, como a Unesco define e como o IPHAN define, né. Já foi falado aqui também por que você registrar esse conhecimento, né, esse saber, né. Porque, como já foi falado aqui na palestra anterior, as pessoas estão voltando. Quem estava na pesca industrial, quem estava trabalhando de pedreiro, que seja, para entrar nesse modo de vida capitalista, consumista que já foi falado que também está acabando com o modo de vida tradicional, ele está retornando, porque esse sistema ele é insustentável. Então eles estão retornando. Então é importante você resgatar e registrar isso, porque vai ser necessário as pessoas saberem, elas vão sobreviver dessa maneira de novo. Porque a pesca cada vez menos peixe, né, já não vai acabar, a pesca vai acabar. Como ela é feita industrialmente, né, óbvio, né? Então essas são as definições, né, e a canoa se encaixa perfeitamente nessas definições. Pronto. Isso é da Constituição, né, Federal. Que o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas, afro-brasileiras e de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. E o artigo 16, que define o que constitui o patrimônio cultural brasileiro, né? Isso já é do site do IPHAN, né, do processo, como deve ser feito um processo de registro, né, do bem que você quer registrar, né, um requerimento de registro, a identificação do proponente, que no caso foi a associação, né, nossa lá, informações históricas. Então essa primeira fase aqui é um requerimentozinho básico que você faz com sete folhas, é rápido, né? O problema passa a ser esse 2.0 aqui, que é a instrução técnica do processo. Que daí o IPHAN, julgando o seu requerimento pertinente, ele decide que se vai pedir para uma faculdade, uma universidade fazer essa instrução, né, ou se o próprio proponente tem a capacidade. No nosso caso, aí tem o que é necessário, né, a descrição pormenorizada do bem, referências à formação, à continuidade histórica, documentais, bibliográficas, registros audiovisuais, né? Tudo que existe acerca desse bem, né? No nosso caso, a gente começou esse projeto em 2007, né? Quando surgiu essa ideia, eu falei, bom, eu não vou conseguir fazer isso sozinho, né? Eu preciso de ajuda. Então, fui até a Fundarte, né, que é a Fundação de Arte e Cultura, já foi até falado aqui pela Márcia, e lá eu falei, bom, o Ney Martins, que ela falou aqui também, que é um dos maiores incentivadores de cultura caiçara lá em Ubatuba, está até endereçado a ele aqui, o ofício, né? E, bom, vamos precisar da ajuda de alguém, do Ney, da Fundarte, né? E ele faleceu, como você falou e tal. Mas, nesse processo, a Márcia estava com o projeto dela também lá em Ubatuba, já começando, né? E eu conheci o Luiz, né, que fez o vídeo, né, do projeto, e na praia, na mesma amendoeira do CNPJ lá. E aí a gente conversando, tal, trocando ideias, ele falou, bom, você tem que arrumar, deu todo o caminho, né, porque ele é pesquisador também, tenta um recurso, conversa comigo e tal, e aí o projeto foi andando, né. Eu consegui um recurso do PROAC, da Secretaria de Estado de Cultura do Estado de São Paulo, e eu falei, bom, é agora, né? Então, reunindo com o apoio do Luiz, do professor Diegues, do PAUV da USP, e a gente
eu fiz nós fizemos o requerimento, que é aquele 1.0 lá, que é rapidinho, isso é só para dar uma mostrada, né? Foi protocolado em fevereiro de 2012, algumas informações que são obrigatórias, né? E aí veio a pior parte, que eu achava que não poderia fazer sozinho, como também não pude, precisei da ajuda de várias pessoas. E nós, né, o Luiz e o professor Diegues, falaram, bom, faça o dossiê, né, a gente dá uma orientada como deve ser, porque observando os outros processos do IPHAN, a gente achou que seria mais fácil já mandar o requerimento junto com o dossiê, que é o bem descrito, detalhe ponto a ponto, né? Então isso foi feito, né? Nós elaboramos o dossiê de instrução, mobilizamos a comunidade, né, dos mestres construtores, dos pescadores, né, e fomos buscar cartas de instruções parceiras, né? Aí está um exemplo de um abaixo-assinado que a gente recolheu junto aos corredores de canoa. É um abaixo-assinado que só participou pessoas que são diretamente ligadas à canoa caiçara, né? Carta de apoio, são os mestres lá mestres pescadores lá da Praia Iniciada, né? E aqui está qual é a estrutura desse dossiê, né? Que é o IPHAN, né, pede esse dossiê, e aqui a gente estruturou ele para pormenorizar esse bem, né? Então, a apresentação, a introdução, as origens da canoa monóxila, né? Esse termo quer dizer feita de um só tronco, né? As canoas brasileiras, o tipo da canoa, né? Já foi falado muito em canoa aqui, mas o tipo é essencial para esse dossiê, né? Você tem que tipificar o que torna a canoa caiçara diferente de todas essas outras canoas. Então, isso que a gente tentou buscar nesse dossiê, né? O ofício do mestre, né, do simbólico para o material, ou seja, o mestre tem todo aquele conhecimento de como a canoa deve ser na sua mente, e ele tem que passar aquilo para uma madeira bruta, né, para um tronco de árvore bruto, né? Então, não é tão fácil fazer uma descrição de como se dá esse processo, é bem complicado, né? O processo do feitio típico, então aqui a gente já tipificou a canoa, deu um nome, ou seja, aquela canoa que, como a Márcia bem explicou, o caiçara vai do sul do estado do Rio de Janeiro até o norte do Paraná. Então toda essa população é caiçara, e todas as canoas que são feitas por essa população, elas são chamadas de canoas caiçaras, né? E eu vou mostrar o que torna essa canoa uma canoa caiçara. As ferramentas do ofício, né, que basicamente são enxó, né, o prumo, a linha, como já foi falado aqui, as ferramentas mais simples e básicas da carpintaria, tirando agora a motosserra, o mestre que usa a motosserra em nada pode ser desmerecido, porque ela só acelera a velocidade do trabalho, né? Em vez de 30 dias, você faz em uma semana, né? E eu já tentei mexer com a motosserra, e tem que saber muito, né? Tem que ser um artista para mexer com a motosserra, né? As partes das canoas que eu vou falar, a salvaguarda, né, que o IPHAN exige uma salvaguarda, e essa é a estrutura do documento, né? As origens da canoa monóxila, né, ela surgiu, um fato interessante, ela surgiu ao mesmo tempo em diversas partes do mundo. Então a gente acha que pode ser inerente ao ser humano ele descobrir que um tronco, mais ou menos queimado, né, de um lago, pela natureza ou por acidente, que veio boiando no rio, ele é ótimo para você navegar, para você brincar, e aí você vai aperfeiçoando isso, né?